Boa tarde, pais e alunos do 9º ano do Colégio Atual. Mais um assunto, volume de figuras geométricas. Figuras que têm 3 dimensões. Começando pelo cubo. O cubo é uma figura cujo todos os lados são iguais, certo? Vocês lembram que para encontrar a área de um quadrado, que são figuras com 2 lados iguais, a gente multiplica a base vezes a altura. Com o cubo, para encontrar o volume, já são 3 dimensões: base, altura e largura. Como no caso o cubo, todos os lados são iguais, é a mesma coisa que a base ao cubo ou a largura ao cubo, ou a altura ao cubo, certo? Lembrando que por ser uma figura tridimensional, a resposta é em centímetros cúbicos ou metros cúbicos, geralmente. Tudo bem? Então vamos lá, calcular o volume de um cubo com base igual a 5 metros. O volume de um cubo, eu já expliquei a vocês que por serem todas as dimensões iguais, então base vezes altura vezes largura é a mesma coisa que 5 ao cubo, pois 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, certo? Base, altura e largura. 5 vezes 5 são 25 e 25 vezes 5 são 125. Outra, calcule o volume de um cubo com base igual a 3 metros. O volume é igual a base vezes altura vezes largura, certo? Como no caso todos são iguais, o volume é a mesma coisa que 3 ao cubo, que são 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27, certo? Um outro caso, calcule o volume de um cubo com base igual a 7. Fazendo um desenhozinho aqui, vai ser 7 por 7 e por 7, certo? Então, o que acontece? 7 por 7 por 7, desculpe o desenho que é segurar no celular aí. Então, vai ter todas as dimensões iguais, 7, 7 e 7. Isso aqui vai ser igual, o volume vai ser igual a base ao cubo, o volume vai ser igual a 7 ao cubo, que são 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343, certo? Então, pronto, cubo, base, vezes altura, vezes largura, que é o mesmo caso do prisma retangular, base, vezes altura, vezes largura. Agora, a diferença é que num prisma retangular, até 2 dessas podem ser iguais, mas não as 3, porque se as 3 forem iguais, vira cubo, tá certo? Então, já no prisma retangular, o volume é igual a base vezes a altura vezes a largura, certo? Então, vamos lá, alguns exemplos. Eu vou calcular o volume de um prisma retangular com base 10, largura 7 e altura 5. O
o volume desse prisma retangular vai ser igual a base vezes a altura vezes a largura. Como vocês sabem, a ordem dos fatores não alteram o produto. Então, o volume vai ser igual ao volume desse prisma retangular, vai ser igual a 10 vezes 7 vezes 5, certo? Ó, 10 vezes 7 são 70, 70 vezes 5, 7 vezes 5, 35, 350. Vão ser de 350, o quê? Metros cúbicos. Lembrando, ó, por serem tridimensionais essas medidas, a resposta sempre se dá em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, ou metros cúbicos ou centímetros cúbicos, certo? Se fossem bidimensionais, metros quadrados ou centímetros quadrados. Como são medidas tridimensionais, metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Um outro exemplo aqui, ó. Calcule o volume de um paralelepípedo com 3 de base, 2 de altura e 1 de largura. A mesma coisa, um paralelepípedo é um prisma retangular. Vai ser base vezes altura vezes largura. Esse daqui, ele tem 3 vezes 2 vezes 1. Base 3, altura 2 e largura 1. Certo? Então, o volume disso aqui é o que? Metros, né? 3 vezes 2, 6 vezes 1 é 1. São 6 metros cúbicos. Desculpem. E agora, qual o volume de um paralelepípedo com 100 centímetros de base, no caso 1 metro, né? 50 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. O volume desse prisma retangular, base vezes altura vezes largura, seria de 100 centímetros vezes 50 centímetros vezes 20 centímetros. Olha como é que eu faço essa conta, ó. Olha como fica fácil. Tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, certo? 4 zeros. E eu vou multiplicar só os números. 1 vezes 5 são 5. 5 vezes 2, 10. E eu agora acrescento os 4 zeros. 2, 3, 4. Acrescento os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, são 100.000 centímetros cúbicos, certo? Para terminar, a gente vai falar agora do cilindro. Uma outra figura geométrica que o volume também é conseguido através da multiplicação da base vezes a altura. Vocês lembram que a área do círculo, a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado? O volume é a área vezes a altura. Π vezes raio ao quadrado, ó. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Aqui, ó, a área do círculo é π, que é 3,14. R é o raio ao quadrado é raio vezes raio.
E aqui, ó, essa fórmula do volume. O volume do cilindro. O volume do cilindro, ele é π, que são 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, certo? Aqui, ó, eu tenho a área da base, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura para conseguir obter o volume. Vamos lá. Calcule o volume de um cilindro com 4 metros de raio e 10 metros de altura. O volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. O volume do cilindro, π sempre é 3,14, vezes o raio é 4 ao quadrado, vezes a altura, que são 10, certo? Vamos lá. O volume do cilindro vai ser igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado são 16, vezes 10. Vamos ver quanto é que dá 3,14 vezes 16. 3,14 vezes 16. 6 vezes 4 é 24, vão 2. 6 vezes 1 é 6, com 2, 8. E 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 são 3. Agora a gente soma. 4. 8 mais 4 são 12. Vai 1. 8, 9, 10, vai 1. 3, 4, 5. Certo? Pronto. 1, 2, a vírgula, 1, 2, a vírgula. Então, 50,24 vezes 10. Como é vezes 10, eu só puxo uma vírgula para o lado, ó. Vezes 10. Eu só preciso puxar uma vírgula para cá. Fica 502,40. O volume do cilindro é igual a 502,40. Tudo bem? Entenderam? Vezes 10, só tem um zero, eu só puxo a vírgula para o lado. Outro exemplo aqui, ó. Calcule o volume de um cilindro com 2 metros de raio e 3 metros de altura. Volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado, que é a área, vezes a altura. O volume do cilindro, π, são 3,14, vezes raio ao quadrado, que 2 ao quadrado, vezes a altura, certo? 3 metros de altura. Aqui, ó. Vamos lá. O volume do cilindro, 3,14, 2 ao quadrado são 4, 2 ao quadrado são 4, vezes 3. Então, eu tenho que fazer essa conta. 3,14 vezes 4, vezes 3. Ó, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4 são 16. 4 vezes 4, 16, vai 1. A imagem do celular está uma... 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4, com 1 são 5. E 4 vezes 3, 12. 12,56 vezes 3, que é a altura. 3 vezes 6 são 18. 3 vezes 5, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16, vai 1.
3 vezes 2, 6 com 7. E 3 vezes 1 são 3, certo? Então, o volume desse cilindro, são de 37,68, lembrando, metros cúbicos, ó. Lembrando, metros cúbicos, certo? 3 dimensões. A saideira, calcule o volume de um cilindro, com 1 metro de raio e 2 metros de altura. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. O volume do cilindro são 3,14 vezes 1 ao quadrado, que é 1 metro de raio, vezes altura. Ó, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então, o volume do cilindro são 3,14 vezes 1 vezes 2. Aqui não precisa nem de conta, né, pessoal? 3,14 vezes 1, 3,14. 3,14 vezes 2, 6,28 metros cúbicos. Mas aí, ó, eu digo que não precisa, porque, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Mas quem quiser faz. Para desencargo de consciência, 3,14 vezes 2. Para aqueles que ainda não aprenderam. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 6. 1, 2 a vírgula, 1, 2 a vírgula. 6,28 metros cúbicos. Tá certo? Obrigado. Boa tarde.